da direção revolucionária. Então, a ideia era que, mesmo ele sendo um pouco mais à esquerda, era melhor ele dificultando a vida da velha república, a resistência, do que, enfim, de fora totalmente no combate. Mas o fato é que o Maurício tenta atrair o Prestes para dentro da revolução e fala, olha, se a gente não... Eu sou o maior líder trabalhista dos trabalhadores civil. Você é o maior líder dos trabalhadores militar. Se a gente entrar junto nessa revolução, mas na época era ainda na Aliança Liberal, na campanha do Getúlio, se a gente entrar agora, a gente talvez consiga ditar o rumo dessa revolução. Nós dois juntos, nós consigamos ditar o rumo dessa revolução e evitar que ela ganhe um viés, digamos, mais de direita, fascista. Não sei se eles já tinham a clareza do que poderia vir, talvez sim. Mas, de qualquer modo, ele tinha essa percepção, que a revolução podia ir para dois lados, e que ele e o Prestes juntos poderiam zelar pelo cumprimento das bandeiras sociais em relação aos trabalhadores e tal. Bom, o Partido Comunista também quer o Prestes, mas o Partido Comunista não quer entrar na revolução. Então, o Maurício vai encontrar o Prestes na Argentina e o Fernando vai também encontrar o Prestes na Argentina. E cada um tenta puxar o Prestes para um lado. E nesse momento, o Fernando, os dois irmãos, escrevem vários artigos contra o Maurício nos jornais de orientação comunista e tal. Então, E meu avô tem um episódio curioso em relação a isso, porque quando, numa das brechas que aparece para ele ser aceito do Partido Comunista, a tarefa é escrever um artigo falando mal do pai dele. Esse era o preço do ingresso no partido. Então, os comunistas estavam já disputando o voto dos trabalhadores e a influência sobre os trabalhadores com o Maurício de Lacerda, com esse socialismo independente que ele representava. E o preço do ingresso no partido era escrever um artigo falando mal do pai. E ele aceita, mas escreve com tanta verve que quebra a máquina de escrever, pelo menos essa é a crônica familiar. E aí pede a máquina de escrever da irmã emprestada. Mas quando ele conta para quem vai ser, a irmã se recusa a emprestar. E ele acaba então perdendo essa chance de entrar no partido. Mas era uma família que não media muito suas ações políticas. Eles, mesmo que o preço fosse a paz familiar, assim, a geração intermediária, os tios e o pai, terminam todos meio brigados entre si, depois de 20 anos de conflitos políticos aí. A morte do pai, o pai ainda era um homem que meio segurava a família inteira. Primeiro porque era o pai, tinha uma certa autoridade sobre eles. Segundo porque tinha um salário vitalício de membro do Supremo Tribunal Federal, também era bem importante, porque os dois comunistas viviam na ilegalidade. O Maurício era em vários momentos perseguido pelos regimes, pelos governos, então às vezes era proibido de escrever para os grandes jornais, portanto ia escrever para os pequenos e aí ganhava uma miséria ou não ganhava nada. Então a família tinha conflitos internos. Uma das coisas legais foi fácil costurar a história da família na história do Brasil, porque o avô tinha sido abolicionista republicano. O Maurício participou de 24, quase de 22, mas na última hora não entrou no movimento dos 18 fortes, mas de 24 ele participou da articulação, depois a liderança levou o início do movimento para São Paulo, e aí ele brigou com a liderança, mas ele ajudou muito a articulação. E a preparação da Revolução de 30, ele foi preso em 24 e só saiu em 26, mas de 26 até 30 ele pregou a Revolução, assim, com método. Ele
viajava pelo Brasil pregando a Revolução, ele era um revolucionário assumido. Então, realmente as relações familiares sofriam por isso, e eu achei que, enfim, respondi essa pergunta, né? Acho que estou falando de muito, como sempre. Mais alguém? Oi. Dentro dessa perspectiva familiar, eu fiquei com uma dúvida em relação a um relato que houve um pouco mais cedo no outro painel, onde foi falado que a informação de que o Samuel Weiner seria da Bessarabia, ele teria ouvido numa mesa de jantar e tal, que não bate um pouco com coisas que eu pesquisei, eu li e tal. Por outro lado, a informação de que quando ele foi expulso do partido, ele teria falado, perdi minha mãe, essa sim teria sido ouvido numa mesa de jantar do Samuel Weiner. Eu queria saber, é verdade, né? O que você sabe desses dois episódios? Antes de responder a sua pergunta, eu só complementar que eu lembrei o que eu estava querendo dizer. Então, o Sebastião era abolicionista republicano, o Maurício era socialista utópico, os dois tios comunistas, e meu avô um pouco de tudo isso ao longo da vida. Então, o que eu achei curioso foi isso, porque foi fácil costurar, porque eles participaram dos eventos e eles eram meio microcosmos assim, da política. Não tinha talvez todas as vertentes da política brasileira na época representadas na família, mas tinha várias. E isso eu achei muito interessante. Em relação à sua pergunta, eu não sei detalhes disso. Um episódio que eu gosto muito dessa história é de que durante a campanha contra a Última Hora, a mãe do Samuel Weiner estava ouvindo a televisão, o rádio, meu avô falar, ouvindo televisão e o rádio, contra o Samuel, falando horrores do Samuel, e ela perguntou, mas Samuelzinho, o que aconteceu com o Carlos que ele está falando essas coisas horríveis de você? Porque a senhora, sei lá, ou não tinha acompanhado os últimos anos, mas o fato é que ela teria estranhado aquela virulência do garoto que ia almoçar na casa dela, jantar na casa dela tantas vezes na juventude. O outro acréscimo que eu posso ter à palestra que a gente ouviu é que eu tenho contato com o Alberto Diniz por outros assuntos, o Stefan Zweig, que é a especialidade dele, mas uma vez conversando sobre essa briga do meu avô com o Samuel, o Diniz disse que o meu avô pediu a ele que fizesse a ponte, mas que o Samuel não perdoava a questão da Bessarabia. Todo o resto eu teria passado por cima, mas isso eu não consigo passar. E que o meu avô teria ficado muito triste com isso, de não ter conseguido fazer essa reconciliação. Ele se reconciliou com grandes adversários, né? O Juscelino talvez seja o caso mais assim, notável, porque não foi apenas não ficaram apenas em bons termos. Você lendo as cartas deles já no fim da vida, tem um certo, quase que um carinho pessoal, assim, realmente a coisa ganha um tom mais íntimo, mais amigo, realmente, não apenas de fizemos as pazes protocolares. Mas no caso do Samuel, então, o fato de não ter conseguido fazer essa reconciliação teria, enfim, meu avô teria lamentado muito isso. Eu, quando conversei isso com o Diniz, lembrei de uma palestra que eu assisti do Antônio Cândido, falando sobre a relação entre o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. E o Oswald de Andrade era um sujeito da polêmica. Ele era um brigador, de certa forma tinha, nesse sentido, um perfil parecido com o do meu avô. Mas, ao mesmo tempo, tinha imensa facilidade de fazer as pazes.
e que na briga com o Mário ele teria também atravessado aquela fronteira que o Mário não perdoou jamais, que era a questão da sexualidade dele. Num dos artigos o Oswald teria tocado nesse assunto e aí o Mário cortou para sempre, nunca mais quis saber do velho companheiro de lutas e tal. E eu acho que, enfim, acrescentando a isso só esse detalhe, que o meu avô tinha esse perfil de uma pessoa que brigava num dia e no dia seguinte fazia as pazes com a maior tranquilidade. Ele tem uma frase que diz que se a gente briga em nome do interesse público, podia também fazer as pazes em nome do interesse público. No caso do Samuel não era mais isso que estava em jogo, era uma coisa pessoal mesmo, eu acho. Ele gostaria só de zerar aquela pedra ali, enfim. Todos os dois já estavam fora do circuito há algum tempo na época. Assim, um pouco para concluir, então, queria um pouco que você contasse da documentação que ainda a família possui e que um pouco sustentou o livro e o que dessa documentação tem para o segundo volume. Bom, não vai ter segundo volume. Não, a Companhia das Letras quis que eu escrevesse, mas como eu falei, eu não sou militante, defensor da memória. Eu escrevi esse livro com muito prazer. Acho que era uma coisa que fatalmente eu faria na minha vida, escrever alguma coisa sobre meu avô. Mas eu já fiquei 3, 4 anos envolvido com esse projeto. Não quero ficar mais 3, 4 pesquisando sobre o mesmo assunto. Eu tenho uma carreira como escritor independente disso que eu quero tocar para frente. Em relação à documentação, as coisas não são tão promissoras quanto você imagina. Meu pai diz que não tem mais nada. Minha tia Cristina tem, mas haja lábia para você conseguir, você vai ter que caprichar. Ela me emprestou, ela é muito generosa, ela me emprestou tudo que ela tinha para eu escrever o livro. Acabou que, como o livro caminhou para um lado de um passado mais remoto, o material dela não foi sempre tão útil. Foi útil assim, para ficar cozinhando dentro da cabeça, mas não para servir como lastro para algum episódio específico do livro e tal. Mas não, ela tem muitas cartas pessoais, e sobretudo essa correspondência com o Juscelino no fim da vida, por exemplo, foi toda essa documentação que ela me emprestou. Ela tem, enfim, agora eu tenho também, mas foi ela que me deu as gravações do famoso depoimento que meu avô gravou pouco antes de morrer, meses antes de morrer, e que é o grande depoimento político dele, ele recontando a sua história. E essas gravações existem, eu acho que devem fazer parte do acervo que vocês estão recebendo. E eu encontrei, quando nós vendemos o sítio, encontrei um macinho de cartas que tem algumas coisas curiosas, como o bilhete do meu bisavô Maurício para minha bisavó, mãe da minha avó, marcando o dia para ele ir até a casa dela pedir a mão da filha dela em casamento em nome do meu avô. Então, mas é uma coisa curiosa, de valor sentimental para a família, para a história do Brasil não tem muito valor, mas para nós é curioso. Então tem algumas cartas que eu acho que, não sei quem montou esse maço, quem fez essa seleção, provavelmente meu pai, mas ele não lembrava dessas cartas sequer. Então, enfim, o acervo que ainda está na mão da família não é muito grande. Não. Tem coisinhas interessantes, mas não é. Acho que o que vocês já receberam aqui agora é muito mais valioso. Pelo que eu conheci desse acervo,
Dá para montar uma história do governo da Guanabara só pelos discursos gravados, quer dizer, uma coisa incrível, considerando que é um político tão famoso por falar tão bem, né? Acho que é um acervo talvez mais interessante. A questão das abelhas, está dessas fitas, essa história das abelhas, a história dos... Não, isso era da minha cabeça. Que ao voltar para a Primeira República, que inclusive enquanto escrevi o livro, fui corrigido por uma historiadora que eu falava República Velha, e ela falou, para com esse estereótipo preconceituoso de revolucionário de 30. A Primeira República é muito interessante, muito legal, e não pode chamar de República Velha, assim, com esse descaso, né? E eu gostei de ter levado essa bronca, porque eu concordo com ela. E ao pesquisar sobre a Primeira República, você vê como é forte? Ao pesquisar sobre a Primeira República, enfim, comparando a segunda metade do século XX, em que a Guerra Fria faz uma oposição binária, os comunistas contra os capitalistas, na Primeira República você tem uma efervescência de projetos políticos se colocando como opções, sobretudo depois da grande mancada que as democracias ocidentais deram na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, então, com a democracia desprestigiada e abalada pela sua própria incompetência, outras opções afloraram. E eu tinha, num primeiro momento, a sensação assim, de uma colmeia com milhões de abelhas gravitando assim, em torno e se agitando em torno do poder e querendo disputar aquele poder e se apresentando como alternativas viáveis. Claro, a maioria dessas opções alternativas se revelaram problemáticas, algumas macabras, mas o fato é que na época isso às vezes não estava claro ainda. Acho que ser fascista em 1922 e ser fascista em 1940 são duas coisas bastante diferentes. Minha impressão. Ser comunista em 1914 ou ser comunista depois do Khrushchev são duas coisas bem diferentes também. Enfim, e eu encontrei essa imagem para expressar um pouco aquela ebulição de projetos políticos, mas o Cão Negro é dele, que aparece no livro, a ideia do Cão Negro. Eu, num primeiro momento, retrabalho essa ideia e componho uma cena minha, e num segundo momento, aí retrabalho mesmo, parafraseio quase o conto dele. Mas as abelhas é minha contribuição para a zoologia familiar. A gente está falando de história, mas eu estou me metendo. No livro do Rodrigo maravilhoso, eu me vejo passeando em alguns daqueles capítulos. Sobre o acervo, e o Rodrigo falou isso, a importância do acervo que nós temos aqui. O Carlos Lacerda, quando foi para o sítio, ele começou a preparar a Fundação Carlos Lacerda, assessorado pelo seu assessor de imprensa, né? E quando o assessor morreu, nosso querido amigo, né? Eu fui procurar atrás do UPA, fui à casa dele e eu vi os filmes todos mofados lá em cima, umas fitas para serem gravadas. Aí me pediu, por favor, para ajudar. E aí eu virei o herdeiro dessa coleção, que era que o Carlos Lacerda estava juntando tudo, para poder fazer a sua fundação. Então, realmente é mais importante, como você reconheceu.
E não tem meu bom humor, meu não. Eu trouxe para você o que eu tinha e eu estou recebendo no Brasil inteiro doações para trazer para cá. O Caval, que é o maior arquivista de fala importante do Brasil, vai trazer para a gente. Vários outros que trabalham com cada certo, que tem coisa de casa, vão trazer também. Eu estou sempre de bom humor. Parabéns, seu livro, eu acho. Tem mais pergunta. Sobre o assunto do arquivo, o arquivo oficialmente foi vendido para a Universidade de Brasília. Estava se deteriorando e quem organizou, classificou, documentou tudo foi o doutor Túlio Costa. São dois acervos diferentes. Mas o acervo pessoal dele é esse que está lá em Brasília. Foi para a universidade. Então deixa eu só então, me meter aqui. Eu só estou citando para lembrar, além da generosa contribuição do Mauro, a do doutor Túlio Costa, que mora em Belo Horizonte, e fez um trabalho voluntário, espontâneo, e coloca tudo à disposição de quem quiser pesquisar. Não, há 2 anos atrás, existe um programa no Arquivo Nacional, que é uma patente da Unesco, que já existe em todo mundo, levou algum tempo para entrar no Brasil, se chama Memória do Mundo, Brasil. Nós aqui do Arquivo já ganhamos por 2 vezes. E eu tive o prazer de ser do primeiro grupo de pareceristas. Entramos naquela vez e não entramos com tanta frequência porque é um certo esforço bastante grande poder fazer e organizar uma candidatura como essa. Nas vésperas do centenário do Lacerda, nós pensamos nisso e fizemos uma proposta juntando a nossa documentação e a documentação do Arquivo Público do Estado, e a Tereza Bandeira está aqui representando o diretor, o professor Paulo Quinaus. Foi um esforço coletivo bastante importante, porque a nossa documentação conversa bastante, por mais que o que deixa no APF ainda seja bastante diminuto em relação à coleção que o Dr. Mauro nos entregou, porque era o que o Walter Cunto, como assessor de imprensa, deixou no governo da Guanabara. E aí a candidatura voltou, porque disseram que teríamos que então fazer uma candidatura com Brasília, e fizemos. É uma documentação que conversa, mas é completamente diferente o que existe lá, e infelizmente mesmo tendo esse essa ampla representação, não fomos logrados pelo Memória do Mundo, mesmo que possa ser colocado a cada ano 10 inscrições. Esse ano só nominaram 7 candidaturas e não acharam que o acervo Lacerda, composto pelo Arquivo Geral, pelo Arquivo Público do Estado e pelo que está na biblioteca da UNB, valesse como Memória do Mundo Brasil. Mas são documentações que conversam, mas o que tem de mais aqui, o que está em Brasília, se eu não me engano, foi uma transferência direta da família, e o que a gente tem é um aspecto tanto familiar como político, e aí faz um pouco esse diferencial, só para completar. Mas o Túlio realmente tem um trabalho espetacular. Aqui é acervo em Brasília, estava se deteriorando. E o Túlio cuidou daquilo, inclusive arrumou recursos para poder fazer uma reforma lá onde ficou o acervo. E o Túlio realmente tem muita importância nisso. O Mineiro foi muito bom para a nossa história aí. Mais alguém? Mais alguém? Você quer completar? Então eu queria agradecer a presença de vocês todos. A gente continua essa rodada depois do almoço, por volta das 2 horas, com uma mesa sobre intervenções urbanas e um depoimento da professora Terezinha Saraiva e do Dr. Mauro Magalhães, e a abertura da exposição. Então espero que vocês suportem essa maratona e nos encontramos aqui de volta às 2 da tarde. Muito obrigada.